E tem um detalhe, a multidão gritava pelo retorno do Shah, enquanto queimavam fotos do líder supremo. Olha a multidão aí. Então, o povo iraniano está pedindo a volta do rei. Volta na monarquia. Você já imaginou um negócio desse? Já imaginou a volta da monarquia? Você no Brasil concorda ou você já parou para pensar nisso? De repente o Brasil reestabelecer a monarquia por aqui? Existem discussões em fóruns, né? Em determinados grupos no Brasil, e eu sei que isso não tem uma força relevante a ponto de se tornar uma pauta nacional, mas qual que é a tua opinião, você que está me assistindo? Você gostaria de retornar ou restaurar a monarquia no Brasil? Já são 12 dias de revolta aberta com pelo menos 50 eliminados que o Irã está revelando, né? Claro que a gente sabe que é muito mais. Agora, em Teherã, Mashhad e Tabriz, multidões incendiaram motos da polícia, prédios da TV estatal também foram incendiados e outdoors do regime, incluindo imagens de Qassem Soleimani, que era um general, né, que foi eliminado por Donald Trump, que virou um mártir lá, e fotos do líder supremo Ali Khamenei. E aí o motivo vocês sabem, né? A queda econômica, que é o resultado de uma ditadura sem controle. Uma ditadura que não tinha menor condição de entrar numa guerra, entrou numa guerra com Israel e os Estados Unidos, perdeu a guerra e agora o colapso total do regime iraniano, certo? Então, já imaginou, gente? Lá tem um ditador que manda matar todo mundo e o povo cria coragem, sai pra rua e pede morte do ditador e é um paradoxo. Por quê? Porque lá o ditador manda matar. A cultura é você matar, né, aquele que te prejudica. Então, se o ditador se sente prejudicado, sente que alguém é uma ameaça ao regime, ele mata, ele elimina, ele enforca, ele tortura, né, ele acaba com a pessoa. Entende? O que as pessoas estão pedindo? Morte ao Ayatollah. Entende? Agora deixa eu mostrar aqui as imagens que mandou. Eu não vou nem mostrar, porque se botar fogo aqui vai amarelar a live. Mas isso aqui, gente, eles queimando os outdoors, isso tem um significado muito mais profundo do que aqui no Brasil queimarem a foto do Lula, por exemplo. Não, lá esse cara era tido como um líder supremo mesmo. Eles deram o golpe de 79, a Revolução Islâmica, fizeram essa revolução e os ayatolás se tornaram líderes supremos. Os líderes supremos, para você entender, não são apenas autoridades políticas, não, mas são também autoridades religiosas, certo? Fazendo uma comparação aqui com vocês, não 100% alinhada com a realidade, mas é como se fosse também o Papa lá, entende? Como se fosse o Papa dos revolucionários islâmicos do Irã, daqueles xiitas, não do mundo todo, mas lá dentro do Irã, a autoridade deles é de chefe de Estado e a maior autoridade religiosa. Ele seria o representante de Deus ali, você entende? Só que não para todo mundo. Então, estão queimando a foto do cara mais poderoso do Irã. Então, diz o Shah, né, o príncipe que está exilado na Europa e nos Estados Unidos, diz ele que ele quer coordenar essa transição. Dessa transição de uma ditadura teocrática para uma democracia. Eu não sei se isso funciona no Irã, porque não é a cultura deles, entende? Não é a cultura deles lidar com uma democracia, e a democracia é problemática. Olha o que a gente está vivendo no Brasil.
entende? Agora, também não sabemos se ele dá conta de fazer isso, porque afinal de contas, desde 1979 ele está exilado. Ele não conhece mais a realidade ali real do Irã. Ele tem informações, claro que ele tem, ele conhece a cultura, mas ele está fora, gente. Uma geração toda que agora clama pelo nome dele, mas que não conviveu com ele. Então, tem esse problema aí, um problema sério. Agora, olha aqui, ó. Alguém disse aqui, eu prefiro a monarquia absolutista, pelo menos não vamos ter que sustentar políticos. Pois é, mas e aí é o seguinte, e se você pega, vamos ver quem foi um rei que matou todo mundo. Você pega aí, por exemplo, um cara igual aqueles imperadores romanos, por exemplo, que eliminavam todo mundo, arrebentava com tudo. Não é o caso da monarquia do Brasil. A monarquia do Brasil, ela era uma monarquia, para quem já estudou isso, era uma monarquia muito boa para o país. Era respeitada no mundo inteiro. Porém, levou um golpe, a declaração a proclamação, na verdade, né? A proclamação da República, Declaração da República, esse evento em que muda-se de monarquia para uma república, foi um golpe que foi dado na família imperial, lá no nosso imperador, Dom Pedro, né? Que era de altíssimo nível e respeitado no mundo todo e que estava colocando o Brasil como uma potência global, estava caminhando para isto. Isso mesmo. A monarquia, ela trouxe muita modernidade, muita tecnologia para o Brasil, certo? Mas levou um golpe. E hoje nos trouxe até aqui. Na realidade, o que nós vivemos hoje no mundo, a democracia ainda ela não é o melhor sistema. Eu não sei se existe um sistema perfeito de organizar uma sociedade, mas a democracia é o que permite que a gente viva a sensação, que nós tenhamos a sensação de sermos livres, né? Que na realidade livres, na verdade nós não somos, vocês sabem disso. Não paga os seus impostos não para você ver o que acontece com você. Não paga o IPVA do teu carro. Não paga o financiamento da tua casa para ver o que acontece. Inclusive hoje vence a parcela da minha casa aqui. Ou então paga o financiamento da tua casa e não paga o IPTU para você ver o que acontece com você. Entende? Você não tem total liberdade econômica, não tem total direito de ir e vir. Então, mas é o que temos hoje. O Ayatollah apareceu. Ele não estava falando porque ele vive em um bunker, vive escondido do Mossad, só que o Mossad sabe muito bem onde é que ele está. Mas o Ayatollah na sexta-feira resolveu aparecer e fazer aí um pronunciamento. Mas adivinha o que ele falou, gente? Adivinha o que ele falou? O Khamenei respondeu aos protestos do Irã e disse o seguinte: Trump, vá cuidar da tua própria vida, rapaz. Olha a resposta. Depois de 13 dias seguidos de protestos, dezenas de eliminados, o Ayatollah resolveu aparecer e quebrou o silêncio, mandando Trump ir cuidar da própria vida. Diz que as suas mãos estão manchadas de sangue. É o Ayatollah acusando Trump. Olha só que hipocrisia. E que tentou transformar uma revolta popular em um vandalismo para agradar o Ocidente. Certo? E aí, meus irmãos, isso tudo mostra o quanto esse Ayatollah já não tem mais o controle de absolutamente nada. Por quê? Porque ele foi gritar com o Trump, que está lá longe. É igual o presidente aqui do Brasil. Igualzinho o presidente aqui atual do Brasil. A coisa estava ficando feia no Brasil por conta das sanções, das taxas, né?
Lei Magnitsky, sim, ministro. O presidente do Brasil falava com o povo que estava irritado? Não, ele atacava o Trump, ele gritava: "Ô Trump! Ô Trump!" E isso, gente, é um desespero, porque você já não tem mais controle sobre a situação interna. Você está tentando encontrar um inimigo externo. A retórica, a narrativa é para levar a mente das pessoas que querem o teu sangue para outro lugar. E foi o que o Ayatollah fez. Ele não veio apresentar soluções. Pelo contrário, a fala dele, ele manda os manifestantes ficarem em seus, se colocarem, na verdade, em seus lugares. Aí é a soberba, entende? É aí a soberba que precede a queda. Ele não foi lá para pedir calma, para pedir uma chance, sabe? Uma oportunidade de resolver a crise no Irã. Não, muito pelo contrário, gente. Ele desafiou para a guerra e na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse no Líbano que o Irã está pronto para a guerra. Está disposto a negociar. Você viu o Cleito falando aqui, desde que os Estados Unidos respeitem. E o que é respeito? Respeitem o Irã. Permita que o Irã tenha um programa nuclear, permita que o Irã continue com as suas milícias xiitas, que mais? Lá no Oriente Médio, né? No Iraque, no Líbano, na faixa de Gaza, na Síria. Permita, inclusive, o Irã tenha um plano de assassinato do novo presidente sírio, que é para o Irã assumir o controle da Síria, certo? Então, respeitar o Irã é permitir que o Irã faça o que ele quer. Agora, antes de eu encerrar, gente, nós já demos a entrada nos documentos do nosso irmão e da sua mãe, que precisa de ajuda, que precisa de tratamento médico urgente. Se Deus colocou isso na sua frente agora, é porque Deus conta com você. Nós somos a mão de Deus nessa terra. Nós somos as mãos de Deus na vida das pessoas aqui nessa terra. A situação que chegou até a gente exige urgência, gente. Exige compaixão. Por isso que eu estou batendo nessa tecla aqui, porque nós precisamos fazer essa documentação, comprar a passagem, pagar o tratamento na clínica, que eu acredito que não será barato. Nós ainda não sabemos, precisa chegar no Malawi para a gente saber. Então, exige ação imediata. Vocês concordam comigo? Do corpo de Cristo. Nós estamos aqui hoje, né, nesse dia 12, diante de uma realidade que não pode mais esperar, não. O irmão Adelino tá aí, gente, um jovem que há poucos meses atrás enxergava, trabalhava, caminhava, cuidava da sua mãe, sustentava essa casa com aquilo que ele tinha nas mãos. Imagina, vamos se colocar no lugar dele, isso é empatia, né? A gente se colocar no lugar dele. De repente você não tem mais visão. Era ele quem comprava o alimento, era ele que ajudava no dia a dia, era ele quem segurava essa família de pé, gente. Mas em apenas 6 meses, ele perdeu a visão. Uma doença silenciosa, que é a catarata, foi tirando aos poucos aquilo que ele tinha de mais básico, que era a capacidade de enxergar. Hoje ele não enxerga mais, hoje ele não consegue mais trabalhar, hoje ele não consegue mais cuidar da própria mãe, irmão Paulo, que depende totalmente dele para sobreviver. E essa casa que vocês estão vendo aí está sem aquele que era o que provia, né? A Bíblia diz em Provérbios 29, versículo 18, que onde não há visão, irmão Paulo, o povo perece. E nessa casa essa palavra ganha um peso ainda maior, porque quando alguém perde a visão física, toda a família começa a perecer junto, gente. Não é só o Adelino que está sofrendo, não. É a mãe, é a casa, é a sobrevivência diária que está em risco. Brevemente estaremos aí junto aí. Agora estamos correndo atrás da documentação do
do Adelino. do jovem Adelino, né? Porque nós já era para corrermos atrás na sexta-feira, acabamos, na verdade, descobrindo que ele, tanto como a mãe, não tem nenhum documento. E aí é muito complicado, né? Porque até o menino santo, pelo menos, tinha um documento do Ô, pastor hospital. Gabriel, Não tem. mas Aí, como é que um jovem dessa idade não tem documento? Eu tava falando com os irmãos aqui, documento é coisa básica, né? Documento, você vê como que o país aí realmente é um descaso com as pessoas. E aqui, tava até comentando contigo, né, que das crianças que a gente cuida aí, se 90% talvez não tenha documento, né? quase a maioria, aqui tem jovem de idade, às vezes idoso, não tem documentação. Que loucura. Que loucura. Mas a gente vai Mas eu creio, conseguir. pastor Geu, que vamos correr atrás essa semana aqui para ver o que dá para ser feito para eles terem documentos, senão não tem como tratar os olhos dele e aquilo tem que ser feito com urgência, porque o caso dele é muito diferente do menino santo. Ele, pelo menos, perdeu a visão em 6 meses, tem muita possibilidade de voltar a enxergar, mas também uma das chances que o menino santo pode ter a oportunidade de também ser tratado. Então, por isso temos que correr atrás. Amém. Eu falei com os irmãos aqui que a gente enviou o valor para as passagens, mas vamos precisar fazer os documentos, se precisar usar parte desse dinheiro. Já foi comprado também um alimento, né, para ele, um colchão. E nós vamos continuar nesse assistencialismo. Também expliquei para os irmãos a questão da escola e da casa do irmão Manuel, que é muita chuva está acontecendo aí, né? Muita chuva, não tem como passar carro de caminhão de areia nem de material. Então, por causa disso, está quase parado essa fase da construção. Eu creio que logo, logo o senhor estará no Brasil aqui com a gente novamente. Em julho nós estamos aí, ou antes de julho para inaugurar a escola. Quem sabe a gente consegue inaugurar ela no mês de fevereiro, né? Vai ser benção, pastor Giovanni. Quando que para as chuvas aí? Na verdade, janeiro, fevereiro, março, tanto como no início de abril, são meses de chuva, mas o que acontece? Nós temos que aproveitar a hora que a chuva parar e sair um sol, nós colocar o material, porque depois vai chover de novo. São meses de chuva, mas tem pausas, né? Que tira o sol e seca a estrada. Ah, amém. Então aproveitar essas pausas no caso, né? A Com estiagem. certeza. Então, tá bom, pastor Gabriel, a gente vai se falando. Os irmãos aqui estão ajudando na causa do Adelino, estão ajudando também na causa da escola, estão auxiliando também na casa do Pai Manuel. Já foi, como eu disse para os irmãos, todo o recurso para a casa do Pai Manuel já foi enviado, mas não pôde ser feito por conta de chuva. E eu creio que Com nós vamos certeza. conseguir em nome de Jesus. Ó, tem um comentário aqui da Sueli. O povo o povo está tão sem desafeto e a perseguição ao cristão está tão grande que o povo manda até no dinheiro da gente. Comprei briga com pessoas para encrencar comigo para onde eu estava enviando Pix. Olha, ela está falando um negócio aqui interessante, o pastor Gabriel. As pessoas se incomodam, as pessoas não enviam e fica incomodado com quem envia. Tem uma questão aqui da lotérica que se a pessoa enviar três, se três pessoas enviarem um depósito, no quarto não envia, é só três por dia. Então vamos supor que o senhor foi lá, enviou R$ 10, o irmão Pedro foi lá, enviou mais 50, a irmã Shirley foi lá, enviou mais 20. Quando a quarta pessoa vai lá para enviar mais uma semente, eles falam que excedeu o limite. Misericórdia. Na verdade, eles costumam dizer que teve casos de irmãs dizendo que não, já foi enviado muito dinheiro para essa conta. Ah, você está enviando para onde? É para o menino. Não, isso aí é golpe. Entende? É golpe isso aí. Então você vê que para a obra de Deus sempre é mais difícil as coisas, né? Com certeza. A- a- Difícil, né? mas eu creio que Deus está levantando pessoas para nos ajudar e Amém. que, em nome de Jesus, essa escola vai ficar de pé, já está de pé, mas vai ser finalizado o mais rápido possível. Inclusive, tem um investimento alto que a gente tem que fazer também, que é o muro, né, pastor Gabriel? O muro é muito importante, pastor Giovanni. Assim que a escola concluir, a prioridade mesmo é de muro para a questão de segurança, porque isso Controle. aí as crianças vai estar tudo organizado, né? As crianças documentadas, registradas, e o muro vai ser, na verdade,
o controle geral, né? Quem entra, quem não entra, porque aqui, por exemplo, na África, tem vezes que às vezes até sequestram crianças, né? Tem tráfico de seres humanos em alguns lugares, aqui tanto como no Moçambique tem acontecido algumas vezes. Então, para total questão de segurança, temos que colocar um muro e um guarda lá. Entendi. Não, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Nós vamos conseguir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu te ligo de volta assim que eu encerrar a live aqui, tá bom? Tá bom, pastor Gê. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês aí. Amém. Vamos pra cima. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho o pastor Gabriel como um irmão mesmo de sangue, sabe? A Bíblia diz, né, que existem irmãos, amigos mais chegados do que irmãos, não é verdade? Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Deixa o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família, a graça que você deseja receber, o nome da sua cidade. Meia-noite, eu e minha esposa e um grupo de obreiros aqui do Ministério Povo da Fé estaremos orando por todos vocês, tá bom? Eu vou voltar aqui, ver os comentários e nós vamos apresentar nas mãos de Deus. O Pix está aí também, é um CNPJ do Ministério e também o WhatsApp, que é uma chave Pix de uma conta jurídica do Banco Nubank. Tem uma conta da Caixa Econômica Federal que está em meu nome, Giovanni Dias Pereira. Tem uma conta no Banco Bradesco jurídica também, que está no nome do Ministério. E também o e-mail, povodafé@yahoo.com, também é uma chave Pix. Tá? Se você tentar nenhuma não der certo, tente na outra. Tira um print da tela. E também tem o PayPal, que é caixadaverdadetv@yahoo.com. Você que está fora do país e precisar de informações, me chama no WhatsApp, que eu mando os dados necessários para vocês. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos, irmãos! Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.